A gente vai começar por essa questão aqui do ita, certo? O que essa questão diz? Determine o valor de k para que as raízes da equação do segundo grau, k menos 5, que multiplica x ao quadrado, menos 4kx mais k menos 2 igual a zero, sejam o seno e o cosseno de um mesmo arco, tá? Então, existe um arco alfa, tá? Um ângulo alfa, de maneira que as raízes dessa equação aqui são o seno e o cosseno desse mesmo arco, né? O que vai ser importante para nós conseguir fazer essa questão aqui é o seguinte, a gente lembrar que para qualquer arco, né, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno sempre é igual a 1. Isso aqui a gente viu, que é a chamada RTF, né, relação trigonométrica fundamental, tá? Então isso vai ser importante. Então aqui a gente vai partir primeiro para a equação aqui. A gente não vai fazer delta, forma de Bhaskara, nada disso, tá? A gente vai utilizar o método de soma e produto, as relações de soma e produto. Então, só para relembrar, você sabe que toda equação de segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E as raízes dessa equação existindo, né, elas vão cumprir o seguinte: a soma dessas raízes sempre é igual a menos b sobre a, e o produto, x' vezes x2' sempre é igual a c sobre a. Então, essas duas relações aqui é que vão ser importantes para nós, tá? A gente vai aplicar isso a exemplo dessa equação de segundo grau aqui. Então, aqui de cara você já percebe o seguinte, nós vamos reconhecer aqui os coeficientes a, b e c da equação. Então, no caso A, vai ser k menos 5, né? O A é k menos 5, porque é o termo que acompanha o x ao quadrado. O B acompanha o x, então o B vai ser menos 4k, certo? Então, o B é igual a menos 4k. E o C é o chamado termo independente, que ele fica aqui sozinho, solto aqui, né? Antes da igualdade. Então, o C é K menos 2. Então, C é K menos 2. Então, o que é que acontece? Aplicando isso, nós temos o seguinte. A soma x' mais x2' é igual a menos b sobre a, ou seja, menos 4k, né? Menos 4k sobre o a. E o a é k menos 5. Você sabe que menos com menos é mais, então aqui vai ficar 4k sobre k menos 5. Mas lembra o seguinte, ele fala que as raízes dessa equação são o seno e o cosseno de alfa, né? Então esse x' aqui eu posso dizer que ele é o seno do alfa, e esse x' eu posso afirmar que ele é o cosseno do alfa. A gente pode supor que ele é o cosseno. Então, isso aqui, essa igualdade está nos dizendo que o seno do alfa, tá? O seno do alfa, somado com o cosseno do alfa, isso aqui é igual a 4k sobre k menos 5. 4k sobre k menos 5, tá? Então, a gente vai guardar essa equaçãozinha aqui, por enquanto, ok? Agora, a gente vai trabalhar o produto, que a gente não trabalhou ainda. Então, x' vezes x2' vai ser c sobre a. Então, no caso, vai ser k menos 2 sobre o valor do a, que é k menos 5. K menos 5. Então, isso aqui implica o seguinte. O x' é o seno e o x2' é o cosseno. Então, vai ficar seno de alfa multiplicado pelo cosseno do alfa. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. K menos 2 é o C, né? Então, vai ser K menos 2 sobre K menos 5. Então, beleza, aqui já temos duas coisas importantes aqui, a soma do seno com cosseno e o produto do seno pelo cosseno, tá? Onde é que a gente vai tentar encaixar aqui a história da relação trigonométrica fundamental? Porque eu tenho aqui a soma dos quadrados, né? Então, se eu tenho a soma dos quadrados, o que eu vou fazer? Uma boa dica é a gente pegar essa soma aqui e elevar o quadrado aqui em ambos os membros, tá? A gente vai elevar o quadrado aqui em ambos os membros, chamar essa equação aqui de equação 1, tá? E essa aqui vai ser equação 2.
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a equação 1 e vai levar ambos os membros ao quadrado aqui, tá? Vamos lá. Então, se eu pego seno de alfa mais cosseno de alfa e elevo tudo ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao outro lado, que é 4k sobre k menos 5. Vou elevar isso aqui ao quadrado. O que acontece aqui? Aqui a gente sabe que a gente vai desenvolver o produto notável. Então, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o seno de alfa, vezes o segundo, né, que é o cosseno, mais o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado do cosseno de alfa. Tudo isso aqui é igual. Aqui do outro lado, eu vou deixar desenvolver só uma parte e deixar a outra para desenvolver depois, talvez no final, tá? Notando que os denominadores são iguais. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado é 16, k ao quadrado, dividido por k menos 5 tudo ao quadrado. Vou deixar assim, não vou preocupar em desenvolver muita coisa aqui, não. Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte aqui no primeiro membro, ó. Se a gente reorganiza isso aqui, a gente vai ter o seguinte, seno ao quadrado de alfa, reorganizando, tá? Vamos reorganizar aqui. Mas, eu vou trazer o cosseno aqui para perto do seno, cosseno, quadrado de alfa, mais 2 vezes o produto do seno pelo cosseno. Acontece que a gente sabe que o produto do seno pelo cosseno é exatamente o quê? K menos 2 sobre K menos 5. Então, aqui vai ficar K menos 2 sobre K menos 5. Fechou aqui o parênteses, né? Então, eu estou substituindo, né, o produto por isso aqui. O cosseno eu coloquei para cá, como já falei, e aqui o que resta é repetir isso aqui. 16 K ao quadrado sobre K menos 5. Isso aqui está ao quadrado também. Tá? Agora, nota o seguinte. Deixa eu ver se dá para arrastar um pouco mais aqui. Então, agora nota o seguinte. A relação trigonométrica fundamental vai entrar nessa parte aqui, porque note, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é exatamente igual a 1, né? Isso aqui, ó, isso aqui vale 1. Então, vai ficar 1 mais... Aqui eu posso distribuir esse 2, então vai ficar 2k menos 2 vezes 2, 4. Tudo dividido por k menos 5. Fechou aqui. Isso aqui é igual ao outro lado. Então, 16k ao quadrado sobre k menos 5, tudo ao quadrado. Eu sei que vai ser muita conta, né? Até agora temos muita conta para desenvolver. Mas se você fosse usar a básica, seria bem pior, tá? Porque aí o delta você ia trabalhar com radical, tá? Então, por incrível que pareça, essas relações aqui que eu utilizei, tá? Para essa questão, elas vão deixar essa questão aqui fluir bem mais rápido, tá? Se você fizer assim, tá? Apesar de que temos bastante conta, mas é isso aí. Tem que ter coragem. Então, uma forma curiosa da gente fazer aqui, interessante a gente fazer MMC, é notar que o maior termo que está aqui embaixo é K menos 5 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar toda essa equação aí por K menos 5 ao quadrado, com o intuito de eliminar denominadores, tá? Então, a gente vai multiplicar por isso aqui. Então, quando multiplicar isso aqui por 1, vai ficar K menos 5 ao quadrado, claro, 1 é neutro. Aqui o que vai acontecer? Quando eu multiplicar por K menos 5 ao quadrado, como tem um fator K menos 5 aqui, vai cancelar um fator daqui com um fator, mas como aqui tem 2, vai sobrar um fator K menos 5, né? Então, aqui vai ficar 2K menos 4 multiplicado por um fator K menos 5. Igual. Aqui, a gente vai multiplicar por esse cara, então vai cancelar ele com esse aqui, e vai sobrar só o quê? 16k ao quadrado. 16k ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo, que é 5 ao quadrado. Aqui, nessa parte, eu vou fazer a distribuição, né? Então, 2k vezes k, 2k ao quadrado. Mais com menos, menos. 2k vezes 5, isso dá 10k. Distribuiu 2k, agora tem que distribuir o 4, ler o sinal. Menos com mais, menos 4 vezes k, isso aqui é 4k. Menos com menos, mais 4 vezes 5, 20. Igual a 16k ao quadrado, então eu vou trazer logo isso aqui para o primeiro membro. Então, menos 16k ao quadrado igual a zero. Bom, aí a gente vai reduzir termos semelhantes, tá bom? Então, nota o seguinte aqui, ó. K ao quadrado mais 2k ao quadrado, isso aqui dá 3k ao quadrado. 3k ao quadrado menos 16, isso aqui vai dar menos 13k ao quadrado, né? Então, vai ficar menos 13k ao quadrado. Menos 13k ao quadrado. Agora, percebe o seguinte. Aqui eu tenho menos 2 vezes k vezes 5. Então, eu tenho menos 10k, menos 10k, menos 4k. Então, vai ficar menos 10 somado com menos 10 somado com menos 4. Dá menos 24k, né? Então, ó, menos 24k. Tá? Então, os casos aqui eu já reduzi todos, falta só o termo independente, que no caso aqui é o 5 ao quadrado, que dá 25, e aqui o 20. Então, 25 mais 20 dá o quê? 45, né? Então, mais 45, isso aqui é igual a zero. Para não deixar isso aqui negativo, eu vou multiplicar os membros por menos 1. Então, a equação vai ficar da seguinte maneira, vai ficar 13k ao quadrado, menos 24k, aliás, mais, né? 24k, menos 45, igual a zero. Eu não sei se nesse passo aqui seria uma boa a gente utilizar soma e produto, não, tá? É porque a soma da fracionária e o produto também. Então, eu não sei se é uma boa. Talvez possa até tentar, né? Vamos tentar aqui para ver o que sai por soma e produto. Então, pensar dois números cuja soma, a linha mais k duas linhas, seja menos b sobre a, então menos 24, dividido por 13. E o produto, né? K' vezes K duas linhas, C sobre A, então menos 45 sobre 13. Esse 13 aqui é primo. Duas coisas que o produto dá 45 são 5 e 9, né? 5 e 9. Será que um é 5 e o outro é 9 sobre 13? Né? Mas como o produto é negativo, então tem que ser menos 5 mais 9 sobre 13. Coisa do tipo, né? Só que quando a gente fizer aqui a soma, que fizer MMC, vai ficar menos 65 mais 9 dividido por 13. Isso aqui em cima aqui não vai dar menos 24, né? Não vai dar menos 24. Se for mais 5 menos 9 sobre 13, mesmo assim também não vai dar, tem nem perigo, né? Então vamos pensar de novo. O produto ser 45 pode ser 3 e 15, né? Então vamos tentar pensar assim para ver se dá certo. 3 e 15. 3 aqui e aqui 15 sobre 13. Né? E é claro, se o produto é negativo, um deles é negativo aqui. Será que é menos 3, né? Vamos pensar. Fala que isso aqui vai ser maior do que esse, né? Vamos fazer aqui. Vamos fazer MMC. Então, menos 3 vezes 13, ó, dá menos 39. 15 vezes 1 dá 15. Tudo dividido pelo MMC, que é o produto, né? 1 vezes 3 é 13. Olha aí que bacana. Ó, 5 para 9, 4. 1 para 3 é 2. Sinal negativo, né? Se você subtrai, dá o sinal do maior. Olha aí que legal. Deu exatamente isso aqui, ó. Né, ó. O produto, 3 vezes 15, vai dar 45 sobre 13, né? Porque aqui é negativo. Menos com mais é menos. 3 vezes 15 é 45. 1 vezes 13 é 13. Então, o produto dá ok. E a soma realmente dá isso aqui, ó. Acabei de verificar aqui, fazendo o MMC, né? Eu verifiquei que a soma realmente é isso. Então, mesmo num caso que parece mais complicado, a gente conseguiu aqui, tá? Aplicar o método de soma e produto. O K' é menos 3, né? A gente achou o K' igual a menos 3.
E claro que o fato do denominador ser primo, que é o 13, facilitou muito, né? Porque não tem nem como decompor, né? 13 é 13 vezes 1, ele é primo, então o fato do denominador ser primo ajudou muito. K' igual a menos 3, e o K duas linhas vai ser igual a 15 sobre 13, tá bom? Então, para esses dois valores aqui, o seno vai existir. Vai existir um arco cujo seno é aquele, né? E cujo cosseno satisfazem são as raízes daquela primeira equação de segundo grau, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ela não tinha opções não, né? Tá, mas vai fazer sentido, né? Vai fazer sentido, tá? Então, ele queria que determinasse exatamente o valor de K, né? O valor de K, para que as raízes dessa equação sejam o seno e o cosseno de um mesmo arco, ok? Você pode tentar trocar aqui o K por menos 3, né? E verificar o que acontece nesse seno aqui. O que acontece aqui? 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. E menos 3 menos 5 dá menos 8, né? Menos 8. 12 sobre 8. Então, a soma do seno com cosseno, se a gente simplifica aqui por 4, dá 3 sobre 2. Né? É um valor plausível, um valor que pode acontecer, porque a gente sabe que o seno é maior ou igual a 1, né? E o cosseno também. Tá? Aliás, o máximo valor do seno e do cosseno é 1, cada um deles, né? Certo? Então, determinamos aí os dois valores de K, ok? Então, vamos ver o que diz aqui a próxima questão, certo? Vamos lá. Então, o que diz aqui essa segunda questão? O ponto P, é bem teórica essa questão aqui, o ponto P, x, y pertence à circunferência de raio 1, ou seja, o círculo trigonométrico, né? E a extremidade de um arco de medida alfa, conforme figura. Então, o par x, y é igual a. Então, quais são as coordenadas do P? É tangente e seno? É cosseno e tangente? É seno e cosseno? Cosseno e seno? Seno ao quadrado e cosseno ao quadrado? Então, isso aqui é bem teórico, tá? É o que a gente viu lá no comecinho sobre o círculo trigonométrico. Você tem um ponto P bem aqui assim, que é a extremidade aqui de um arco alfa, gerado no sentido anti-horário, né? Que é o sentido contrário ao de girar dos ponteiros do relógio, né? E aí, as coordenadas desse ponto P, ele fala que são x e y, né? Aí, o que eu mostrei lá na teoria para vocês? Que quando a gente traça aqui o raio, ligando aqui o centro da circunferência trigonométrica ao ponto P, e a gente faz aqui uma reta paralela ao eixo y, né? Vou usar aqui outra cor. A gente obtém aqui um triângulo retângulo, né? E aí é interessante a gente observar nesse triângulo a questão aqui seguinte. Como a hipotenusa mede 1, aqui vai ser o alfa, que é o ângulo central. O seno do alfa vai ser dado por esse próprio cateto oposto aqui. Que o cateto oposto dividido por 1 vai dar o próprio cateto oposto. E o cosseno do alfa vai ser dado por esse cateto adjacente, porque eu vou pegar o cateto adjacente e dividir por 1, não vai alterar nada, tá? Mas aí acontece o seguinte, a abscissa do ponto P é o x, então isso aqui é o x. Então o x é o próprio cosseno do alfa. E o y do ponto P, né, que é isso aqui, essa medida aqui, né, vai ser a ordenada aparece bem aqui no eixo y, né, então do 0 ao y, isso aqui mede y, né. Então, essa ordenada vai ser o próprio seno do alfa. Então, essas coordenadas do P, que são x e y, a gente pode traduzir elas da seguinte maneira. P vai ser igual aqui. Quem é o x? É o cosseno do alfa. E quem é o y? É o seno desse mesmo alfa aí, tá? Então, as coordenadas do P podem ser traduzidas como a abscissa do P é o cosseno e a ordenada é o seno. Então, o item correto aqui vai ser o item D, tá? Então, essa questão é bem mais leve, uma questão mais, como é que se diz? Teórica mesmo, tá? Se você está por dentro da teoria, você não erra ela não, tá? E aí já sabem, eu já falei que esse resultado se convenciona para todo o ciclo trigonométrico, não importa se o ponto está no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, né? Então, a abscissa do ponto vai fornecer o cosseno do ângulo, você vai ter uma abertura maior do que 90 graus aqui, e menor que 180.
E a ordenada vai fornecer o seno desse cara aqui, tá? Quando o ângulo é obtuso e assim vai, certo? Vamos para a próxima. Então, questão da Mackenzie. O maior valor que o número real 10 sobre 2 menos seno de x sobre 3 pode assumir é. Então, é uma questão de máximo, né? Então, o que é importante frisar nessa questão? Você tem que saber o seguinte, o seno de qualquer arco x ou y, alfa, não importa a letra, é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Claro que isso aqui que eu estou falando é uma consequência do círculo trigonométrico, porque note, o valor máximo no eixo y aqui é 1 e o valor mínimo é menos 1. Como esse aqui, o eixo y, é conhecido como o eixo dos senos, né? Então, a variação dos senos é de menos 1 até 1. E essa variação também vai acontecer para o cosseno, né? Esse eixo x aqui é o eixo dos cossenos. Então, a variação, o valor mínimo do cosseno é menos 1 e o valor máximo vai ser 1, tá? Só relembrando. Então, o que acontece? A gente quer que essa coisa aqui tenha o maior valor possível. O que é essa coisa aqui? É 10 dividido por algo, né? Algo que está aqui embaixo, né? Para que isso aqui seja máximo, né? O maior possível, seja máximo. O que acontece? Para que isso seja máximo, essa fração, esse número que vai aparecer aqui embaixo, ele tem que ser o menor possível, concorda? Tá? Porque eu vou pegar 10 e dividir por isso. Então, se eu pegar 10 e dividir pelo menor valor possível aqui, vai sobrar bem mais, né? Então, vai sobrar o valor máximo dessa fração aqui. A ideia é essa, né? Sempre pensando no contrário. Se a gente dividir o 10 pelo maior valor possível, a gente vai ter o valor mínimo da fração, né? E aí, o que acontece? Então, qual vai ser o valor mínimo dessa fração aqui? Perceba que nessa fração, nesse denominador, né? O valor mínimo desse denominador, percebe que nele aparece o seguinte, aparece 2, aí tem um menos aqui, seno de x dividido por 3. Essa coisa aqui, que eu vou botar entre parênteses, tá? Essa coisa aqui, ela vai assumir o menor valor possível quando o seno de x assumir o maior valor positivo dele, tá? O maior valor positivo dele, certo? Então, de novo, isso aqui vai assumir o seu menor valor quando o seno de x assumir o maior valor positivo dele. Porque o que está acontecendo? Como tem um sinal de menos aqui, para que isso seja mínimo, eu tenho que tirar o maior valor positivo que eu conseguir tirar aqui do 2, né? E aí eu consigo tirar esse maior valor positivo quando? Quando o seno de x é igual a 1, tá? Então eu tenho que pensar no seno de x igual a 1, para que essa coisa seja mínima, e aí quando eu dividir 10 pelo valor mínimo aqui embaixo, eu obtenho o valor máximo da fração. Então, se o seno de x é igual a 1, isso aqui implica o seguinte, que 2 menos seno de x sobre 3, tá? Esse aqui vai ser 2 menos 1/3. Aí você coloca aqui embaixo, 1 aqui embaixo, né? E trabalha o MMC. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Menos 1 vezes 1 é 1. Dividido por 1 vezes 3 é 3. 6 menos 1 é 5. Então dá 5/3. Então perceba. O valor mínimo da coisa que aparece aqui embaixo, né? Que é 2 menos 100x sobre 3. O valor mínimo é isso aqui, ó. É 5/3. Então qual vai ser o valor máximo da fração 10 sobre isso? Então, o valor máximo, né? O valor máximo será o seguinte. 10 dividido pelo valor mínimo aqui de baixo, que é 5/3. Mas aqui eu tenho uma divisão de frações, né? Aí na divisão de frações a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É 3 sobre 5. Então aqui vai dar o seguinte. 10 vezes 3 é 30. Dividido por 5. Então isso aqui dá 6. Então, o maior valor possível dessa expressão que está no enunciado aqui, o maior valor dele é 6. E ocorre quando o denominador tem valor mínimo. E o valor mínimo do denominador é esse aqui, tá? 5 sobre 3. Existe outra forma de fazer essa questão, trabalhando um pouco mais as desigualdades, tá? E eu pretendo mostrar para vocês agora como é que a gente pode fazer. A gente tem que chegar nessa expressão aqui,
e colocar essa expressão de dois valores reais aqui, tá? Então, eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso agora, certo? Trabalhando essa expressão aí, para obter o maior valor dela. Então, é o seguinte, essa daí foi a primeira solução, tá? Vou explorar aqui um segundo caminho, certo? Eu vou separar aqui, fica melhor, pra vocês entenderem como é que eu vou fazer. Então, é o seguinte, segunda solução. Eu vou repetir aqui a expressão para a gente relembrar, né? Eu tenho 10 sobre seno de x, 2 menos seno de x sobre 3, né? Eu vou ter que chegar nisso aqui trabalhando desigualdade, tá? Então, preste bastante atenção aí. A gente sabe o seguinte, que o seno de x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Daí, o que que acontece? Se a gente multiplica isso aqui por menos 1, a gente vai ter que inverter esses sinais de desigualdade. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para começar. Então, a gente vai multiplicar toda a desigualdade dupla por menos 1. Aí aqui vai ficar o quê? Menos 1 vezes menos 1 é 1. O que é menor ou igual se torna maior ou igual. Aqui vai ficar menos seno de x. Aqui se torna maior ou igual do que menos 1 vezes 1, que é menos 1, né? Pronto. Se a gente dividir aqui por 3, a gente vai ter que dividir aqui por 3, vai ter que dividir aqui por 3 também. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui por 3, dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. Por que que eu estou dividindo exatamente pelo 3? Porque eu estou querendo chegar nessa expressão e eu notei que aqui, primeiro, por que que eu multipliquei por menos 1? Porque eu notei que aqui antes do seno de x tem um sinal negativo. Por que que agora eu dividi por 3? Porque eu notei que debaixo aqui do seno de x tem um 3. O que que eu vou fazer agora? Eu vou somar 2 aqui, porque eu notei que aqui tem mais 2 menos seno de x sobre 3, ó. Então, eu vou somar 2 aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Então, mais 2, né? Mais 1/3. Então, posso fazer assim, ficar melhorzinho? Vou fazer assim, eu vou somar 2 aqui na frente. Então, vai ficar 1/3 mais 2, maior ou igual a menos o seno de x sobre 3 mais 2, né? Mais 2. Maior ou igual a menos 1/3 mais 2. Tá? Vamos lá, vamos continuar isso aí. Então, é o seguinte, o que vai acontecer agora? Se a gente trabalha aqui o MMC, colocando 1 aqui embaixo, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 1 é 1, 6 mais 1 é 7, então vai ficar 7/3. Maior ou igual. Aqui, reorganizando, isso aqui é a mesma coisa que 2 menos seno de x sobre 3. Esse sinal de mais a gente não precisa colocar aqui antes do 2, né? Subentende que ele é positivo. Então, 2 menos o seno de x sobre 3. Maior ou igual, aqui fazendo a continha pelo MMC de novo, 3 vezes 2, 6, aqui é menos 1, né? Então, 6 menos 1 dá 5, 5/3. Pronto. O que que acontece agora? Estou quase chegando, aqui o denominador eu já cheguei. Eu vou agora inverter, né? Eu vou inverter, notando que o 2 menos seno de x sobre 3 está embaixo, ó. Então, se eu pegar 1 sobre esse, eu vou ter que inverter a desigualdade aqui, aqui e aqui. Eu vou pegar 1 sobre isso, 1 sobre isso aqui e 1 sobre isso aqui. Só para dar um exemplo mais prático, ó. Você sabe o seguinte, você sabe que 4 é maior que 2. Se você pegar o inverso, vai ser menor do que esse, ó. Se o inverso do 4 é menor que o inverso do 2, obviamente. Por quê? Porque eu tenho 1 para dividir para 4. Um bolo para 4 pessoas, o pedaço de cada um vai ser 0,25. Um bolo para 2 pessoas vai sobrar metade do bolo para cada um, 0,5 ou 0,50. Então, outro exemplo, 10 é maior que 8. Então, se eu inverto, 1 sobre 10 vai ser menor que 1/8, né? Se eu estou pegando 1 para dividir em 10 partes, os pedacinhos vai ficar menor do que pegar 1 e dividir para 8. Então, a ideia é essa aí, tá? Quando a gente inverte, a gente vai ter que inverter os sinais na desigualdade. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o inverso de 7/3 vai ser, invertendo a desigualdade, menor ou igual do que o inverso disso aqui, ou seja, 1 sobre 2
menos seno de x sobre 3. Inverte a desigualdade. Menor ou igual do que o inverso disso aqui, que é 1 sobre 5/3. Aí a gente sabe que na divisão de frações a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a primeira é neutra, né, que é o 1, então vai ficar 3/7, né? Então aqui você vai ter o seguinte, aqui você vai ter 3/7 menor ou igual do que a expressão, tá? Eu vou chamar isso aqui de expressão, essa expressão aqui eu vou chamar de E de x, para simplificar a nossa vida. Expressão em função de x, tá? Então esse aqui é o meu E de x. Aliás, não cheguei nele ainda não, né? Então eu vou ter que repetir, eu não cheguei ainda não, porque tem um 10 lá em cima. 1 sobre 2 menos seno de x sobre 3. Que por sua vez é menor ou igual. O que é o inverso de 5/3? É 3/5. Para eu chegar no meu E de x, eu tenho um 10 lá em cima. Ora, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo isso aqui por 10, tá? Então o que vai acontecer agora? Vai ficar 3 sobre 7. 3 sobre 7. 7 vezes 10. Menor ou igual. Você sabe que eu estou multiplicando por 10, que é um número positivo, então as desigualdades permanecem para o mesmo lado, né? 10, né? Multiplicando isso aqui, então 10 vezes 1 é 10. Sobre 2 menos seno de x sobre 3. Menor ou igual do que 3/5 vezes 10. Beleza? Mas o que acontece? Aqui não dá para... A divisão não vai ficar exata, então vai ficar 30/7. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Então isso aqui vai ser 30/7, é o valor mínimo, né? Menor ou igual. Isso aqui é o meu E de x. Meu E de x. Minha expressão, né? E isso aqui vai ser o valor máximo. 3 vezes 10 é 30, dividido por 5 dá o 6 que a gente obteve lá. Então, o valor máximo de E de x, né? O valor que é o que ele quer saber na questão, máximo de E de x é 6. Então, a gente confirmou, tá? Então, isso aqui, pessoal, é outra forma de você fazer. Claro que é um pouco mais densa, porque você vai ter que trabalhar os conhecimentos de desigualdade, tá? Todos esses conhecimentos aqui sobre desigualdade em números reais, certo? E aqui está a primeira solução de acordo com aquilo que eu falei. Se essa fração aqui tinha que obedecer você tinha que achar o valor máximo dela, ela vai admitir o valor máximo quando o denominador for mínimo. Como aqui tem um sinal de menos, o denominador vai ser mínimo quando o seno de x assumir o seu maior valor positivo, que no caso é 1, tá? Se fosse contrário, se fosse mais, então seria quando o seno de x assumisse o seu menor valor, né, negativo, que seria menos 1. Então sempre assim, tá certo? Você pode fazer assim, ou então pode trabalhar na desigualdade, você vai chegar no mesmo resultado, ok? Então essa aí foi a terceira questão. Vamos aqui para a próxima. Então, na quarta, tem uma situação problema aqui, tá? Ele tem uma torre. Então, de um ponto A, tá aqui o ponto A aqui embaixo. Situado no mesmo nível da base de uma torre, o ângulo de elevação do topo da torre é de 20 graus. De um ponto B, situado na mesma vertical de A, e 5 metros acima, né? O ângulo de elevação do topo da torre é de 18 graus. Qual a altura da torre? Então, perceba que, como aqui ele está trabalhando com ângulos não notáveis, 18 graus, 20 graus, ele te deu alguns dados aqui, ó, alguns dados. Usar as aproximações. Para tangente de 20 é 0,36 e para tangente de 18 é igual a 0,32. Então, como ele deu exatamente tangentes, então você provavelmente não vai precisar do seno nem do cosseno, que você vai ter que trabalhar com tangentes, né? Para ser um pouco mais preciso, eu vou fazer um esquema referente a essa figura, então preste bastante atenção. Eu vou colocar aqui o ponto A aqui e a sua retazinha aqui, tá? Então, até aqui o centro da base aqui da torre, tá? Do ponto A eu vou traçar aqui a primeira linha que marca os 20 graus.
Então, aqui, ó, vou traçar daqui para cá, medindo os 20 graus, né? Então, aqui você tem o topo da torre. Faz a torre aqui em outra cor. Então, a torre está aqui, ó. Esse aqui é o topo da torre e aqui é o centro da sua base aqui embaixo, tá? O que que acontece? Teve um certo ângulo de elevação aqui, quer dizer, foi elevado de A para B 5 metros, né? Então, elevou-se aqui do ponto A, se você elevou para o ponto B aqui, 5 metros aqui. Subiu essa distância de 5 metros aqui. E aí, o que que aconteceu? Existe ainda aqui a paralela aqui, né? Na horizontal aqui, tá? Foi traçado do ponto B. E aí, o que que se notou? E ao observar o ângulo agora com o topo, né, dessa horizontal após subir 5 metros, esse ângulo é de 18 graus aqui, ó. Então o esquema é esse aqui que eu estou fazendo. Opa, não selecionei aqui a reta, né? Então o ângulo, pessoal, vai ser aqui, tomando aqui, tá? Então você faz uma pequena reflexão a partir disso aí. Vamos lá. Ó, aqui o ângulo aqui embaixo é de 20 graus. E aqui o ângulo aqui é de 18 graus. 18, para fazer 8 aqui vai ser mais complicado, mas a gente tenta. Aqui são 5 metros de elevação, tá? Aqui, claro, você já sabe, é 90 graus, 90 graus. Então, qual é a altura da torre? Ele precisa saber essa altura todinha aqui. Note o seguinte, aqui embaixo formou um retângulo, né? Se aqui é 5, aqui também é 5. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de x. Então, nosso objetivo aqui é determinar quanto é x mais 5, aproximadamente, né, em metros. Então, o que é que acontece? De novo, isso aqui embaixo aqui é um retângulo. Os lados paralelos possuem a mesma medida. Então, se eu chamar essa medidazinha aqui de A, essa medida dessa linhazinha azul todinha também vai ser A. Então, isso é muito interessante, ó. Porque a tangente do 18 vai ser x sobre A, e a tangente do 20 vai ser x mais 5 sobre A, tá? Perceba os triângulos retângulos, tá? Para poder aplicar a tangente. Para aplicar a tangente do 18, eu tenho que olhar o cateto adjacente, que é essa linha azul todinha, e tem que olhar quem é o cateto oposto. Cateto oposto sobre adjacente. Então, vamos lá. A tangente do 18 vai ser cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é a. Né? Então, o que que acontece aqui se eu colocar um aqui embaixo? Vou explicar em cruz. X é igual a vezes a tangente de 18 graus. 18 graus. Tá? Então, guarda isso aqui. Agora, se eu olhar para a tangente de 20, perceba quem é que cerca os 20 graus. Essa linhazinha vermelha e essa aqui, né? Então, se eu olhar para a tangente de 20, eu estou pegando outro triângulo. Retângulo, claro. Cateto oposto vai ser x mais 5, né? Vai ser a medida da altura da torre. Sobre o cateto adjacente, que também é A. Mas acontece que o x é A que multiplica a tangente de 18. Então, a gente pode substituir o x aqui, ó. Então, aí vai ficar o seguinte. O que vai acontecer? Então, dessa equação aqui, tá? Vai vir o seguinte, ó. Tangente de 20 é igual a x, que é A que multiplica tangente de 18 graus, né? Mais 5, né? Tudo isso aqui dividido por A. Multiplica em 5 cruz, tá bom? Então, multiplicar em cruz. Então, vai ficar A tangente de 18 graus, mais 5, né? Multiplicado por 1 não vai alterar, igual a que multiplica a tangente de 20. Passo isso aqui para o primeiro membro e passo isso aqui para o segundo. Então, vai ficar o seguinte. Ou então, a gente pode deixar o 5 aqui e passar isso para cá, para não ter que multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 5 é igual a que multiplicar a tangente de 20 graus menos A que multiplica a tangente de 18. Vamos jogar aqui o A em evidência. Então, aí jogando o A em evidência, a gente vai ter o seguinte. 5 igual a que multiplica tangente de 20
menos tangente de 18. Isso aqui tudo está multiplicando o A, vai passar para baixo do 5 dividindo. Vai ficar 5 sobre tangente de 20 menos tangente de 18, né? Graus. Isso aqui é igual a A. Então, isso implica o seguinte, que o A vai ser igual a 5 sobre tangente de 20 e menos tangente de 18. Agora ele deu aqui os valores, ó. Quanto é a tangente de 20? 0,36. Quanto é a tangente de 18? 0,32. Então, eu vou substituir 0,36 menos 0,32. Então, 0,36 menos 0,32. Então, vai ficar 5 sobre essa subtração dá 0,04. Para trabalhar essa divisão, o que a gente faz? A gente multiplica por 100 em cima e embaixo. Daí a gente vai ter o seguinte, A vai ser 500 dividido por 4, né? Então, qual vai ser o valor do A? 500 por 4, só fazer aqui depois eu apago. 4 vezes 1, 4, para 5 é 1, sinal 0 baixo. 4 vezes 2, 8, para 10 são 2, sinal 0 baixo. É 5, né? 125. Tá? Então, esse aqui é o valor do A. A partir do momento que eu sei o valor do A, dá para achar o X, né? E aí você acaba descobrindo qual é o tamanho da torre. Vamos voltar aqui no enunciado um pouquinho, tá? Então, o A é 125. Então, o X vai ser A vezes a tangente de 18. Ou seja, o X, né, vou botar aqui em outra cor. O X vai ser A vezes a tangente de 18 graus. Então, vai ser 125 vezes... Quanto é a tangente de 18? 0,32, né? 0,32. Esse 125 aqui é a mesma coisa que 500 por 4. Então, vai ficar 500 por 4 vezes 0,32. Se eu soubesse, tinha nem atrás de dividir, né? Porque assim vai ser mais fácil. Porque multiplicar por 500, você multiplica por 100 e depois por 5. Se eu multiplicar esse número por 100, vai ficar 32. Então, vai ficar 5 sobre 4 vezes 32. Agora aqui é legal, porque 32 eu vou dividir por 4, ó, dá 8. Vai ficar 5 vezes 8. E dá 40. Então, o X é 40. Acabou, né? Então, a altura da torre vai ser 40 mais 5, que dá 45 metros. Vamos voltar aqui. Então, a altura aproximada da torre é 40 mais 5, 45 metros. Alternativa correta aqui é o item D. Certo? Então, perceba uma coisa. Às vezes, o enunciado da questão vai dando pistas do que você vai usar. Ó. Ele não te deu esses dados aqui de graça, né? Ele te deu tangentes. Então, uma boa maneira de pensar é o seguinte. Então, eu vou tentar encaixar tangentes na questão. Tá? Então, foi isso que a gente fez aqui. A gente construiu, com base nisso aqui, um esquemazinho auxiliar para ajudar a gente a pensar nas tangentes, tá? E montar o problema. Montar as equações, certo? Vamos para a próxima. Na quinta, o que ele fala aí? Uma pessoa cujos olhos estão a 1,80 metros, quer dizer, 1,80 centímetros, né? 1,8 metros de altura em relação ao chão. É mais ou menos a altura aproximada da pessoa, né? Avista o topo de um edifício segundo um ângulo de 30 graus com horizontal. Percorrendo 80 metros no sentido da aproximação do edifício, esse ângulo passa a medir 60 graus. Usando o valor 1,73 para a raiz quadrada de 3, então ele pede que você utilize essa aproximação aqui, aproximadamente 1,73, tá? Podemos concluir que a altura desse edifício é de aproximadamente. Então, aqui a gente vai ter que fazer o nosso esquema. A questão não traz figura nenhuma. Então, vamos lá. Então, tem aqui a horizontal. Essa pessoa tá, o olho dela tá aqui, e o olho da pessoa enxerga o topo aqui do prédio, tá? O topo do prédio é visto sob um ângulo de
30 graus inicialmente. Então, vamos fazer aqui o prédio. Vou aproveitar aqui para fazer aqui o prédio. É claro que aqui é o seguinte, o prédio vai passar um pouco mais aqui, né? Porque tem a altura da pessoa que eu tenho que considerar. Esse ângulozinho aqui, ele é de 30 graus. Aí a pessoa vai andando aqui e o olho dela, né? Claro, ela vai aproximando aqui do prédio. E aí chega um momento que ela vai olhar de novo para o topo do prédio. Quando ela olhar de novo, ele fala uma coisa que é importante aí. Quando ela olhar de novo para cá, para o topo do prédio, ela vai enxergar o prédio com a horizontal sob um ângulo de 60 graus. É o dobro, né? Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser de 60 graus. Tá? É claro que aqui, tem mais ou menos aqui o bonequinho aqui. Mais ou menos a altura dele. Então, a altura do prédio, o chão ele vai ser aqui, ó. Vou fazer aqui o chão. A pessoa não está pendurada no ar, né? Então, aqui é o chão. Para representar o chão, a gente costuma fazer uns risquinhos assim, ó. As questões que tem o solo. Tá? Então, o que é que acontece? A altura do prédio vai ser composta de duas partes. Exemplo da questão da torre lá. Vai ser essa partezinha que eu vou chamar de X, mais essa partezinha aqui de baixo que corresponde à altura do olho do observador, que é 1,8. Então, o que a gente tem que determinar é x mais 1,8 metros, tá? A gente precisa determinar isso aqui, que vai ser a altura total do edifício, do prédio, tá? E aí, o que ele falou? Ele falou que a pessoa se aproximou quanto? Percorrendo 80 metros no sentido de aproximação do edifício. Então, daqui para cá é 80, ó. Daqui para cá. É aqui onde ele se aproximou, é 80 metros. Tá? E aí, quer saber a altura? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Então, primeira coisa. Se esse ângulo é de 60 e esse é 30, esse ângulo aqui também é 30. Por quê? Porque o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. 30 mais 30 é 60. Ou, se você preferir, você vai deduzir que esse ângulo é de 120 graus, porque meia volta tem que ser 180. 120 mais 30 é 150, para 180 falta 30, né? A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. Então, de qualquer maneira, você vai acabar chegando a deduzir que esse ângulo aqui também é 30 graus. Esse ângulo sendo 30 e esse também, esse triângulozinho de lados vermelho e verde, ele é isósceles, né? Tem dois lados iguais. Então, se aqui é 80, aqui também vai ser 80, porque perceba, o 30 está oposto ao 80. Então, esse 30 tem que estar oposto a quê também? 80, né? Ele é isósceles, tá? Então, aqui é 80. Então, isso é a chave para eu conseguir utilizar uma relação trigonométrica e determinar o x. O x é o cateto oposto. Eu quero o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa desse triângulozinho aqui do canto, tá? Então, eu vou usar o seno de 60, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer? O seno de 60 é igual cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 80. Mais o seno de 60 é o cosseno de 30. É raiz de 3. Olha aí o raiz de 3 aparecendo, ó. Olha aí o raiz de 3 aparecendo. Sobre 2, igual a x sobre 80. Eu sei que aqui a gente pode fazer 2x igual a 80 raiz de 3, passar o 2 dividindo e coisa e tal. Mas eu vou ser mais prático, eu vou simplificar aqui embaixo, ó. Simplificando por 2, 2 por 2 é 1, e 80 por 2 é 40. X vezes 1 é x, 40 vezes raiz de 3 é 40 raiz de 3. Mas ele pede que a gente use a aproximação 1,73, né? Então vai ficar 40 vezes 1,73. Multiplicar por 40 é multiplicar por 10, depois por 4. Então vai ficar 4 vezes, multiplicar por 10, a vírgula vai uma casa para a direita, 17,3. Então, até que vai dar isso aqui? 17,3 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2 são 6. Uma casa decimal, uma casa. 69,2, tá? Isso aqui ainda não é a altura do prédio, né? É uma parte. Então, a altura total do prédio é x mais 1,8. Então, quanto é que vai dar?
Então, quanto é que vai ser x mais 1,8? Vai ser 69,2 mais 1,8. Vamos fazer essa somazinha aqui, né? 69,2 somado com 1,8. Vírgula embaixo de vírgula, né? 8 mais 2, 10, vai 1. 1 com 9 são 10. 10 mais 1, 11. Vai 1. 1 e 6 são 7. Vírgula embaixo de vírgula. 71,0 ou simplesmente 71 metros. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a altura total do prédio. 71 metros. E aqui, item E, tá? Claro que esse valor é aproximado, tá? E a aproximação para a raiz de 3 que a gente usou é 1,73. Vamos para a sexta. Então, aqui, mais um esquemazinho, né? Essa aqui é mais simples. Na figura a seguir, um fazendeiro F dista 600 metros da base de uma montanha, o centro da base da montanha. Então, aqui é 600 metros. É 600 metros essa distância aqui. A medida do ângulo AFB. Então, ó, AFB. Esse chapeuzinho aqui te diz onde é que está o vértice. Muita gente teve dúvida que eu passei uma questão em que tinha que calcular o cosseno do ângulo BCA, uma coisa assim. Então, esse chapeuzinho aqui, mesmo que ele não tenha, se ele botar BCA, o ângulo está no vértice C. Então, se ele botar FB com esse chapeuzinho, o vértice do ângulo é no F. Então, se você tem um ângulo aí, o F está aqui, ó. Aqui é o vértice do ângulo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Vamos localizar aqui o ângulo AFB. AFB é esse ângulo bem aqui, ó. Tá? E esse ângulo é de 30 graus. 30 graus, né? Ao calcular a altura da montanha, em metros, o fazendeiro encontrou a medida correspondente a. Então, isso aqui é bem simples. Aqui é 90 graus. É só utilizar a definição de uma relação trigonométrica, né? No caso, eu quero o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente fornecido. O que é cateto oposto sobre cateto adjacente? É a tangente. Então, essa altura que eu vou chamar de H, tá? Então, vamos lá. Então, a tangente de 30 é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, né, perceba que a questão, ó, ela não te dá valor de tangente de 30. Você tem que saber, tem que memorizar, tá? Como é que memoriza? Fazendo bastante exercício. A tangente de 30, pessoal, é raiz de 3 sobre 3. Tá? Igual a H sobre 600. Aqui, eu posso fazer 3H igual a 600 raiz de 3, né? Vou fazer assim mesmo. Então, 3H igual a 600 raiz de 3. Vou passar o 3 dividindo, então isso implica que H é 600 raiz de 3 dividido por 3. Então isso implica que 600 por 3 dá 200, então H é 200 raiz de 3. Pronto. Então essa aqui é a altura da montanha, né? Cara, supondo que é tudo plano e tal, bonitinho, né? Tem umas aproximações aí que a gente utiliza, obviamente, né? Então, 200 raiz de 3. Vamos para essa sétima aqui, uma questão aberta de 2 itens que a gente tem que responder cada um separadamente, tá? Então é o seguinte, a figura abaixo mostra um quadrado ABCD. ABCD, isso aqui é um quadrado, tá? Todos os lados são iguais, então. No qual os segmentos BC, então, cadê o BC? BC, que é esse lado aqui, e EC medem 4 e 1 centímetro, respectivamente. BC é o lado do quadrado, né? Então, ele está dizendo que o lado mede 4. Aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Tudo isso aqui daqui para cá é 4. Então, perceba, daqui para cá, tudo isso aqui é 4. E o EC vale 1. Então, aqui é 1. E se tudo aqui é 4, então você já sabe que o B é 3, né? Logicamente. Certo? Então, deixa eu apagar isso aqui que eu não vou precisar muito. Tá? Então, o que que acontece? O que que ele pede aqui no item A? Calcule o perímetro do triângulo de vértice AEC. AEC. Então, a gente precisa determinar o perímetro desse troço aqui, né? Então, o que que a gente pode fazer? Primeiro, a coisa mais simples do mundo. Note que
esse lado AC, ele é diagonal do quadrado. A diagonal de um quadrado de lado L, para quem não lembra, é L raiz de 2, né? Para poupar tempo, eu não vou fazer Pitágoras, tá bom? Vocês lembram que fazendo Pitágoras, você obtém que essa diagonal aqui, ó, é L raiz de 2, tá? Quadradozinho aqui, 90 graus e tal, e assim vai. Mas você não lembrar, você poderia fazer 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, tirar a raiz e tal. Eu não vou fazer para poupar tempo. Então, isso aqui vai ser 4 raiz de 2. Tá? Esse aqui, como aqui é 90 graus, para descobrir o lado AE, muito fácil também. 3, 4, teorema de Pitágoras, tá? Então, faça, aqui vai ser 5, tá? Também eu vou poupar tempo, também não vou fazer. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, raiz quadrada de 25 é 5, tá? Considero que eu já fiz isso várias vezes para vocês, inclusive com o triângulo pitagórico, então hoje eu não vou fazer não para poupar tempo. Então, o item A, o perímetro do triângulo vai ser o seguinte, perímetro do triângulo AEC. AEC. Vai ser simplesmente a soma dos três lados. Então, vai ser 5, que é o lado AE, mais o lado EC, que já valia 1, que ele informou, mais o lado CA, o lado AC, tanto faz, 4 raiz de 2. Você só erra isso aqui, você errar essa conta se você somar o 5 com 4 também. 5 mais 1, 6. Então, vai ficar 6 mais 4 raiz de 2. E aí, é claro que é importantíssimo você fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Colocar os parênteses, tá bom? Isso agrega para você. O cara pode até cortar pontos na questão se você não fizer isso aqui. Não botar a unidade de medida, tá? Centímetros. Por que eu não boto simplesmente centímetros sem botar o parênteses? Porque fica feio, né? Aqui você está dizendo que tudo isso aqui em centímetros. Tantos centímetros, tá? Então, isso aqui tudinho. 6 mais 4 raiz de 2. Lembrando que o 6 você não pode somar com 4. A não ser que fosse 6 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Aí, beleza. Mas no centro você deixa assim. Então, o item A, basicamente, é isso. Aplicar Pitágoras, tá? Para achar o perímetro. No item B, vamos ver o que ele pede. Calcule o seno e o cosseno do ângulo alfa, né? Calcule o seno e o cosseno do ângulo alfa. Então, pessoal, para isso aí, primeiramente, a gente vai notar o seguinte, esse alfa aí é um ângulo agudo, né? Ele é um ângulo agudo. O que a gente precisa para determinar seno e cosseno aí no caso, primeiro eu vou utilizar a lei dos cossenos, tá bom? A lei dos cossenos. É melhor primeiro determinar o cosseno, depois o seno. Vocês vão já entender por quê, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou utilizar a lei dos cossenos. Isso aqui é um pouco de novidade para nós, tá? Quer dizer, para quem ainda nunca estudou isso aqui, talvez no 9º ano, às vezes o professor fala, ou no 1º ano, talvez, tá? Lei dos cossenos. Então, o que, que a lei dos cossenos diz? Basicamente é o seguinte. O quadrado do lado oposto ao ângulo, ou seja, quem é o lado oposto ao ângulo nesse triângulozinho AEC? É o 1, né? Então, 1 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, né? Que é os que formam o ângulo alfa, ou seja, 4 raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aí agora vai vir sempre o seguinte, menos o dobro, então 2 vezes, o produto dos dois lados que formam o ângulo. Quem é que forma o ângulo alfa? Esse lado aqui e esse, ó. Eles formam o ângulo alfa. Então, o produto deles, 4 raiz de 2 vezes 5, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, multiplicado pelo cosseno do alfa. Como aparece o cosseno, isso justifica o nome lei dos cossenos, tá? Então, a lei dos cossenos basicamente é isso. Depois eu vou mandar um resumo para vocês relativo à lei dos cossenos, tá? Já tenho feito um resumo, eu vou mandar para vocês. Isso é uma das partes primordiais da trigonometria. Tem muitas questões em que você resolve aplicando essa lei, tá? Então, basicamente é isso. O quadrado do lado oposto ao ângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que são os lados que formam o ângulo,
menos o dobro do produto desses lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. É isso que diz a lei dos cossenos. Vamos determinar o cosseno de alfa nessa expressão aqui, né? Nessa equação, na verdade. Então, aí, vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. Estão desenvolvendo as contas. 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado é 16, vezes 2, né? Porque aqui vai assumir o radical, dá 32. Mais 5 ao quadrado é 25. Menos 2 vezes 4, 8, vezes 5 é 40. Raiz quadrada de 2, multiplicado pelo cosseno. Esse fator todinho aqui que tem o cosseno, eu vou passar ele para o primeiro membro, tá? Logo. Então vai ficar o seguinte, 40, que multiplica raiz de 2 pelo cosseno de alfa, é igual. Esta somazinha aqui vai dar 2 com 5 são 7, 3 com 2 são 5, né? Vai dar 57. Só que acontece que eu vou trazer 1 para cá negativo, então menos 1. Então vai ficar o seguinte, 40 raiz de 2, cosseno de alfa, é igual a 57 menos 1, que é 56. Cosseno de alfa vai ser igual a 56, dividido por 40 raiz de 2. 40 raiz de 2. Vou tentar racionalizar, né? Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, aí vai ficar o seguinte, que vai ser igual a 56 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, né? Que é 2. Vezes 40 dá 80. Para melhorar ainda mais esse resultado, eu vou tentar simplificar o que der. Então, eu noto que 56 e 18 são ambos divisíveis por 8, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui a parte. 56 sobre 80, eu vou dividir aqui por 8. Por 8. Aqui por 8. O que vai dar? 56 por 8 dá 7. 7 vezes 8 é 56. E 80 por 8 dá 10, tá? Então, com base nessa continha aqui, eu simplifiquei, tá? Então, vai ficar, isso aqui vai ser igual a aqui, ó. 7 sobre 10 vezes a raiz de 2. Ou seja, 7 raiz de 2 sobre 10. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é o cosseno daquele ângulo alfa lá, tá? Por que é melhor determinar primeiro o cosseno e depois o seno? Por quê? Porque o seno, a partir do momento que eu tenho o cosseno, eu posso utilizar a relação trigonométrica fundamental, tá? Então é por isso, simplesmente por isso. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, ok? Então vamos lá. Então aqui vai acontecer o seguinte, seno ao quadrado de alfa mais, o que é o cosseno de alfa? 7 raiz de 2 sobre 10. Isso aqui é ao quadrado. Igual a 1. Então vai ficar o seguinte, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a quê? Bom, aí temos o seguinte, seno ao, vou passar isso aqui para o outro lado negativo, vou desenvolver primeiro. Então vai ficar 1 menos 7 ao quadrado é 49. Raiz de 2 ao quadrado vai ficar só o 2, que é o radical soma. E 10 ao quadrado é 100. Só que eu posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. Ó. Vai ficar 1 sobre 50. Então, vai ficar 1 menos 49 sobre 50. Aqui eu vou colocar 1 aqui embaixo, ó. Vou fazer um MMC. Então, vai ficar 50 vezes 1 é 50. 49 vezes 1 é 49. Dividido por 50 vezes 1, que é 50. 50 menos 49 é 1. 1 sobre 50. Agora, preste bastante atenção nisso que eu vou fazer agora, que eu vou comentar, tá bom? É o seguinte aqui. O seno está ao quadrado. Então, vai ficar seno de alfa igual. Na hora que você extrai a raiz quadrada, tem que colocar aqui mais ou menos aqui antes do radical, tá? Tem que colocar mais ou menos.
Por quê? Porque se o quadrado de um número é igual a 1 sobre 50, tem duas opções para esse número aqui, esse x. Ele pode ser a raiz de 1 sobre 50 ou menos a raiz de 1 sobre 50. Se eu levar isso aqui ao quadrado, ou esse aqui, ó, ambos os quadrados vai ficar positivo, né? Vai dar 1 sobre 50, tá? Agora, o que é que acontece? Esse sinal, ele vai ser decidido. A gente não vai ficar na dúvida se é mais ou menos. O alfa, ele é um ângulo agudo, ó, maior que zero e menor que 90 graus, ó. Como é que eu tenho a certeza disso, olhando para a figura? Porque eu estou vendo que aqui eu tenho um quadrado. Ângulo de 90 graus é esse ângulo aqui todinho, ó. Esse ângulo aqui todinho é de 90 graus. Esse alfazinho é só essa abertura aqui, ele é menor que 90 graus. Então, se esse alfa é um cara menor que 90 graus, o seno dele é positivo. A gente viu isso na aula passada, né? Por quê? Porque ele está no primeiro quadrante. E a gente estudou os sinais, o seno, cosseno e tangente, né? E a gente sabe que no primeiro quadrante, o seno, cosseno e a tangente, todos eles são positivos. Então, isso aqui, ó, é muito importante. Isso aqui implica que o alfa pertence ao primeiro quadrante, tá? Isso aqui é muito importante. Portanto, o seno de alfa é positivo, maior que zero. Portanto, seno de alfa é igual a raiz quadrada de 1 sobre 50. Mas a gente vai continuar a conta, tá? Eu decidi só o sinal. Vamos lá. Isso aqui é raiz de 1 sobre raiz de 50. Raiz de 1 é 1. 50, quando você fatora, você obtém 5 ao quadrado vezes 2, ou 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 que está ao quadrado sai da raiz, então fica 1 sobre 5 raiz de 2. Como é que a gente racionaliza? A gente racionaliza multiplicando isso aqui por raiz de 2 em cima e embaixo, tá? Portanto, para fechar, o seno de alfa vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, né? Que é 2, vezes 5 dá 10. Então, esse aqui é o valor do seno do alfa. E aí, como eu já falei, a gente já tinha descoberto o valor do cosseno, aplicando aqui a lei dos cossenos lá no começo. Certo, pessoal? Então, isso aí resolve o item B, tá bom? Isso aqui resolve o item B, que é o que ele pediu, né? Seno e cosseno do ângulo alfa. Para a próxima aqui, rapidinho, ver se dá tempo de fazer. Questão da FUVEST. Essa questão não trazia esse desenho, tá? Esse desenho aí eu fiz a parte. É o seguinte, um losango está circunscrito, está fora, né? Circunscrito quer dizer fora, de uma circunferência de raio 2. Tanto aqui a circunferência, como ele é circunscrito, ele é tangente aos lados. Quer dizer, os lados dele, né, são tangentes, né, à circunferência, tocam a circunferência. 1 ponto, 2, 3, 4 pontos aqui. A circunferência tem raio 2, então você conhece isso aqui. Opa, isso aqui não, né? Isso aqui não é o raio da circunferência, não, que vai até aqui fora. Né? A gente vai ver como é que a gente vai fazer aqui o raio da circunferência ainda. Calcule a área deste losango, sabendo que um de seus ângulos mede 60 graus. Então, vamos lá. Então, esse ângulozinho agudo aqui do canto é igual a esse, e ambos são iguais a 60 graus, tá? Uma propriedade interessante é que as diagonais também são bissetrizes. Então, aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. Onde é que aparece o danado do raio, né? O raio vai do centro, aqui, até um ponto aqui de tangência, né? Que é um ponto da circunferência. Então, esse ponto de tangência ele vai ser muito importante para nós, tá? Ó, aqui é que a gente vai desenhar o raio. E aí, claro, já sabe, propriedade é que quando você liga aqui o raio ao ponto de tangência, a reta tangente e esse raio formam um ângulo perpendicular. Ou quer dizer, formam um ângulo perpendicular. São perpendiculares, né? Formando um ângulo de 90 graus. Esse raio é conhecido, vale 2 centímetros. Tá? Então, com isso aí, né, a gente vai tentar conseguir achar a diagonal maior e a diagonal menor. Porque você sabe que a área do losango é simplesmente o quê? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá? Ou você poderia, em um esforço diferente, calcular a área desse triângulo aqui e multiplicar por 4. Né? Também pode ser assim. E aí, como é que a gente vai achar
a metade da diagonal maior, que eu vou chamar de x, né? Utilizando exatamente o seno de 30. Então, você nota o seguinte, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é x. O seno de 30 é 1 meio, então 1 meio é igual a 2 sobre x. Daí, multiplicando em cruz aqui, você tem que o x é 2 vezes 2, que é 4. Então, eu sei que metade da diagonal maior é 4. Aqui também é x, ó. Então, o dzão vai ser 2x. Então, vai ser 2 vezes 4 e dá 8. Esse aqui é o dzão, diagonal maior. Vamos agora tentar achar a diagonal menor, que é essa daqui que eu vou chamar... Quer dizer, a metade dela eu vou chamar de y. Essa linha vermelha que vai até aqui, tá? Cuidado. Ela é maior que o raio, claro. Então, para isso, eu posso pensar que aqui, ó, esse ângulo do cantinho, ele é de 90 graus, porque uma propriedade das diagonais de um losango é que suas diagonais são perpendiculares, tá? Então, eu posso utilizar a tangente de 30 utilizando esse triângulo aqui, que tem a hipotenusa azul, né? Então, o que é que vai acontecer? Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Para a segunda parte, eu vou tomar tangente de 30. Cateto oposto é o y, que é metade da diagonal menor, sobre o cateto adjacente, que é x. Ah, mas o x é 4. Então, o que vai acontecer? Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Igual a y sobre o x, que é 4. Daí, multiplicando em cruz, tu vai ter 3y igual a 4 raiz de 3. Aí eu passo o 3 aqui dividindo. Portanto, o y vai ser 4 raiz de 3 dividido por 3, tá? Então, esse aqui é metade da diagonal menor. Então, se eu sei quanto é a metade da diagonal menor, eu sei quanto é a diagonal menor toda, né? É só multiplicar por 2. Então, a diagonal menorzinha, que vai ser Dzinho, ela é igual a quê? 2y. Esse 2 ficou horroroso. 2y. Então, vai ficar 2 vezes 4 raiz de 3 sobre 3, né? 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. Pronto. A partir do momento que eu tenho a diagonal maior e eu tenho a diagonal menor, basta eu aplicar isso na fórmula da área. Então, a área do losango, vou colocar aqui entre parênteses, losango, tá? Losango. É igual. Diagonal maior, 8, multiplicado pela diagonal menor, que é 8 raiz de 3 sobre 3. Tudo isso aqui dividido por 2. Em cima aqui é uma multiplicação de frações normal. Então, 8 vezes 8 é 64. Raiz de 3 sobre 1 vezes 3, que é 3. Tudo isso sobre 2. Aí eu vou pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Divisão de frações. Então, vai ficar 64. 64 raiz de 3 sobre 3, multiplicado por 1 meio. É claro que aqui você vai multiplicar, mas vai simplificar depois, então eu posso dividir logo 64 por 2. 64 por 2 dá 32, então vai ficar 32 raiz de 3 sobre 3, né? Como a medida lá do raio é dada em centímetros, então essa área vai ser em centímetros quadrados, tá bom, pessoal? Então essa daqui é a área do losango. Como eu falei também, se você não lembrasse a fórmula, você tem que lembrar pelo menos a área do triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2, depois multiplicava por 4, né? Porque o losango, ele tem essa propriedade também, ele fica dividido em 4 triângulos congruentes, né? Então, possui a mesma área, certo? Eu vou ver se dá tempo de fazer pelo menos aqui a 9, tá? Deixa eu ver qual é a 10ª. Eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar essa 9 para vocês tentarem fazer, tá? O item A e B, ficar a cargo de vocês, depois tirarem a dúvida comigo depois, mais tarde, tá? E aí eu vou concluir com a 10ª, certo? Então, deixa essa 9 para vocês tentarem, tá? Dê uma lida nela. Então, para fechar, vamos fazer essa 10ª aqui. Na representação a seguir, F é diâmetro da circunferência, né? Lembra que o diâmetro é o dobro do raio.
EG e FG são catetos, né? São catetos do triângulo retângulo FGE, né? Inscrito na circunferência trigonométrica. Então, a circunferência trigonométrica, você já sabe que o raio é 1. FG é perpendicular a OX, que é o eixo X, né? Para qualquer alfa. O raio da circunferência é unitário. Nessas condições, podemos afirmar que, para qualquer alfa agudo, né? O que acontece? Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso aqui, né? Só vai ter um item correto. Então, esse alfa aqui, ó, vai ser igual a esse, porque eles são correspondentes, tá? FG sobre EG é igual a 2 tangente de alfa. Vamos lá. FG sobre EG, né? Será que isso é igual a 2 vezes a tangente de alfa? Né? De fato, não vai ser, porque é o seguinte, ó. Aqui, dada a simetria, o que vai acontecer? Se esse comprimentozinho aqui for A, esse comprimento de baixo também é A. E aqui vai ser ponto médio, né? O H desse segmento aqui. Aqui também vai acontecer a mesma coisa, ó, em relação à base média. Esse aqui é B, esse comprimento também é B. Então, a tangente de alfa vai ser A sobre B, né? Tangente de alfa vai ser A sobre B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu calcular a tangente de alfa com base nesse alfa aqui, no ângulo FEG, tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto, FG, né, que é 2A, sobre cateto adjacente, que é EG, né, que é 2B. Vai cancelar o 2 com 2, então dá A sobre B. Então, de fato, ó, é verdadeira, né? Eu cometi um engano, é verdadeira, sim. Aliás, verdadeira não. É falsa, porque aqui é 2 que multiplica a tangente de alfa, né? E, na verdade, quando eu pego... A gente viu aqui que quando eu pego FG e divido por EG, dá exatamente a tangente de alfa, né? Que é 2A dividido por 2B, vai cancelar o 2 com 2, vai ficar sobre B, que é a tangente do alfa. Isso aqui é falso, tá? Que é falso. No item B, será que é verdadeiro? O seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a EF? De cara não, né? O que a gente sabe da relação trigonométrica fundamental é que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui tudo é igual a 1. E o EF não é igual a 1, porque o F ele é o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. O EF, nesse caso aí, ele é igual a 2, né? Então, isso aqui também é falso. Então, item A é falso, item B é falso. OH é igual ao cosseno de 90 menos alfa? Quem é o OH aqui? Cadê o H? Aqui, né? Não, né? O OH é o cosseno do alfa. O 90 menos alfa é esse cara bem aqui, ó, que é o 90 menos alfa. Então, ele seria o seno do 90 menos alfa e não o cosseno. Então, só sobra para nós aqui, pessoal, como correto, o item D. O FG é o dobro do seno do alfa. De fato, ó, o seno do alfa, de acordo com o que a gente viu do ciclo trigonométrico, vai ser esse cateto oposto aqui, né? Que mede A. Então, o FG todinho ele é 2A, né? Então, o FG ele é 2 vezes o A. E o A é exatamente o cateto oposto nesse triângulozinho aqui. Ou seja, o A é o seno do alfa. Então, o item correto aqui, tá? É o item D.